Olá, irmãos e amigos, estamos estudando o Sermão do Monte e hoje o estudo número 38. Já passamos de um mês estudando a Palavra de Deus e olha que estamos estudando apenas 3 capítulos de um livro de 66 no total. Isso prova, é mais uma evidência de quão rica é a Palavra de Deus e quão ela é atual. Como disse o pastor Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Amanhã, para você, um novo dia, para mim, um novo dia. As notícias que serão publicadas amanhã, a Bíblia já apresenta muita coisa. Então, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Mas, voltando para essa oração modelo, qual é o novo princípio que Jesus aqui apresentou aos seus ouvintes para que eu devo estar presente cada vez que vamos orar? Vou ler aqui então Mateus capítulo 13, na parte primeira do versículo 13, que eu dividi em duas partes, diz assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vou ler novamente, é uma frase pequena. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Como vocês podem observar, a oração aqui que Jesus apresenta como modelo, coloca esse pedido, esta súplica. Mas o que é que Jesus instrui, incentiva, orienta os seus discípulos, você e eu, nos dias de hoje, a sempre pedirmos a Deus em oração? Jesus fala da tentação. E eu creio que não há ninguém como Jesus que conheça a tentação. Não há ninguém semelhante a Jesus que sofreu tanto dos ataques malignos. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso quer dizer que a tentação, de acordo com o texto bíblico, e não só Mateus 6, 13, como Hebreus 4, 15 e outros textos, a tentação não significa dizer que você pecou. A tentação é um convite ao pecado. Mais do que um convite, ninguém chega assim, vem pecar porque é bom. Na verdade, a tentação é um artifício, uma prática ardilosa, maligna do diabo para que nós venhamos a cair. Então, a tentação em si não é pecado. Mas qual é a garantia que você e eu iremos vencer a tentação? É um equívoco da nossa parte achar que temos essa condição. Mas antes de falar do modus operandi, dessa prática da tentação por parte do maligno, é preciso que façamos uma distinção entre provação e tentação. A provação tem como origem o cuidado de Deus, o amor de Deus, a providência de Deus e o desejo de Deus que sejamos aperfeiçoados. É isso mesmo. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: Bem-aventurado o varão que sofre a provação, mas depois de ser aprovado. Percebeu? A provação, e eu vou até ler com mais tranquilidade para que não fiquemos na base de uma compreensão. Tiago 1,12 assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Isso quer dizer que a provação é dada por Deus, é enviada por Deus, é deliberadamente colocada por Deus sobre a nossa vida. A sua vida, a minha vida, a nossa vida, mas com um propósito, para que sejamos aprovados. É como se fosse um teste, sim, mas não um teste para que, sabe aquelas pegadinhas que às vezes a gente encontra nas provas de concurso, né? Aquelas pegadinhas, às vezes a pessoa, o que elabora a prova, muda a vírgula, muda uma palavra de uma frase grande, para ver se estamos realmente atentos e cuidadosos na análise, na interpretação do texto. Pois é, não é bem isso da parte de Deus. Deus não tem prazer em nos ver sofrer
ou vamos ver se ele vai. Não, a coisa é muito clara, não é escondida, não é uma pegadinha, não. Desculpa, a aprovação vem de Deus, mas com esse propósito, com esse desejo que você e eu sejamos aprovados. É como se fosse, numa má comparação, uma preparação para algo melhor, algo maior. Assim como a gente encontra na Bíblia vários exemplos de homens e mulheres que foram provados, que passaram por dificuldades, sim. Como o próprio Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 8, eu os levei para o deserto, ou na linguagem lá, eu os trouxe para o deserto, porque Deus ainda estava falando com eles no deserto, eu os trouxe para esse deserto para prová-los. Então, a provação vem de Deus, tem esse caráter de nos habilitar, nos capacitar e nos fortalecer. Por isso que Tiago 1,12 fala, bem-aventurado o homem que é provado, que passa pela provação, porque depois de aprovado receberá a coroa, que Deus mesmo prometeu para todos que o amam. Então, pense bem, a provação vem de Deus, para o seu bem, para o meu bem, para o nosso bem, no nome de Jesus. E quanto à tentação? A tentação é um artifício maligno. A tentação tem origem no próprio diabo. O diabo ele é o tentador. Ele nos tenta constantemente. E diz a Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 12, que ele nos acusa dia e noite. Ele nos tenta, mas para quê? Para nos levar a cair. Sabe aquela pessoa que faz um psiu para você, aí você olha para trás para ver quem é, e aí ele joga uma casca de banana, ou seja, distrai você para que você não veja a casca de banana, e aí então quando você pisa na casca, escorrega, e diz, puxa, você não sabe, não vê por onde anda, bem feito, você que é o culpado. Entendeu? A tentação tem esse caráter maligno. E o objetivo é levar você à queda, a errar, a realmente falhar e se ver numa condição totalmente contrária aos propósitos de Deus. É por isso que Jesus disse, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então Jesus faz uma associação entre a tentação e a maldade maligna. Exatamente isso. Quantas pessoas falharam, erraram, se afastaram de Deus, cometeram pecados, porque de alguma forma foram seduzidas, foram induzidas, foram influenciadas, foram, digamos, pressionadas a cometer coisas contra Deus. Embora, vejam só, embora a tentação seja algo que provém do maligno, não significa dizer necessariamente que você deva ceder. É por esta razão que, voltando para Hebreus 4,15, Jesus foi tentado em tudo. Logo, Jesus sabe o que está acontecendo com você. Jesus conhece as suas fragilidades. Jesus conhece as suas dificuldades. Enquanto que o diabo, que conhece as suas fragilidades, quer exatamente levá-lo naquele ponto de fraqueza, naquela fragilidade moral que você tem, levá-lo a pecar contra Deus, Jesus, conhecendo a sua fragilidade, ele quer proteger você. Ele quer cuidar de você. Então, nesta oração aqui, o princípio é, Senhor, livra-nos ou melhor, não nos deixes cair em tentação. O diabo tenta. O diabo sempre vai trazer ideias. Às vezes a tentação é no campo psíquico, no sentido de ideias, de pensamentos. Às vezes a tentação tem a ver com coisas, com objetos, e a tentação tem a ver com oportunidades, ocasiões. Dizem que a ocasião faz o ladrão. Na verdade, a pessoa que tem esse desejo aproveita a oportunidade. Então, Jesus está dizendo, quando você orar, peça a Deus para que Ele livre você de ser tentado. E por que Jesus fala isso? Que devemos orar para que Deus não nos deixe cair em tentação. Porque nós somos frágeis, nós somos falhos, nós não temos forças em nós mesmos. É um equívoco. Não, deixa comigo, que eu dou conta do recado, eu sou forte, eu sou capaz. É um equívoco.
é um equívoco. Quantas pessoas bateram no peito dizendo, não, eu não vou ceder, eu sou forte, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu dou conta diante das dificuldades. Lembra de Pedro? Pedro disse para Jesus, quando Jesus falou, um de vocês me trairá, ou em outro momento disse, o pastor que sou eu vai ser ferido e todos vão se dispersar. O que é que Pedro disse? Não, Senhor, longe de mim. Ao contrário, todos poderão te abandonar, mas eu vou ser fiel a ti até o fim. Aí Jesus disse, Pedro, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Aquele Pedro altivo, cheio de vontade, cheio de orgulho, dizendo que eu sou um cristão forte, fiel ao Senhor, não deu outra. Na hora da tentação ou na hora das provações, na hora da dificuldade, quando pressionado, o que é que Pedro disse? Não sei, nunca ouvi, não sei quem ele é. E aí o galo cantou duas vezes, quando pela 3ª vez ele havia negado o Senhor. Você não tem forças, eu não tenho forças, nós não podemos resistir às tentações por nós mesmos. Tem uma história muito engraçada, né, que eu ouvi falar. Lá em Recife tem o frevo. O frevo faz parte da cultura de Recife, de Pernambuco, e no carnaval tem a dança do frevo. E uma pessoa que fazia parte do frevo, um dia entregou a vida a Jesus e se converteu ao Senhor. E aí ele disse para o pastor da igreja, pastor, eu vou evangelizar os meus colegas do frevo. Aí o pastor, olha, você é um crente novo, você ainda não está habilitado, você não... Não, deixa comigo, eu vou lá e vou dizer para todos eles que Jesus é o Senhor. Mas olha, você tem que orar muito, você tem que buscar a Deus, porque você está voltando de um meio do qual você saiu. Não, deixa comigo. E aí, para evangelizar os seus ex-colegas, ele foi paramentado com toda aquela roupa de frevo, e aí pegou aquela sombrinha, né, colorida, e entrou no bloco. E aí começou a orar. Jesus, me segura. E a música tocando, as pessoas dançando ali. Jesus, me segura. Jesus, me segura. Me segura, me segura, me segura. Jesus, me segura, me segura. E começou a dançar. Daqui a pouco esqueceu a música ou a letra que ele estava louvando a Deus, suplicando e já estava no meio do povo. É uma história, digamos, talvez fictícia, mas nos ajuda a entender que nós não somos capazes, nós não temos forças, nós temos que orar. Não nos deixes cair em tentação. Sabe por quê? Porque a tentação quer que você caia. O diabo, que é o maligno, quer que você, na tentação, ceda, caia. Quantas pessoas se arrependem por 10 minutos? Se eu tivesse saído daquele lugar 10 minutos antes, eu não teria cedido à pressão, não teria pecado, eu não teria falhado, não teria errado. Pois é, nós não somos capazes. Então temos que orar. Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não faça teste de sua fé. Jesus, como disse antes, foi tentado, de acordo com Hebreus 4,15, em tudo. Ele não foi só tentado por Anás e Caifás, a liderança dos judeus. Ele não foi tentado por homens maus, não foi tentado quando Pedro tentou impedi-lo de caminhar em direção à cruz. O diabo, diz a Bíblia, o tentou por 40 dias e 40 noites consecutivos. 40 dias e 40 noites direto. E diz a Bíblia que o diabo tentou em 3 áreas. E essas 3 áreas nas quais Cristo foi tentado, você e eu somos tentados. A primeira área é a provisão na questão daquilo que é a subsistência da vida. Já que tu és o Filho de Deus, ou, na linguagem bíblica que a gente conhece, se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Isso depois de ficar 40 dias e 40 noites sem comer. Você imagina a fome visceral que Cristo estava sofrendo ali. Mas ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A segunda área da tentação foi na questão do espetáculo, de se mostrar o poderoso, de ter o aplauso, né? de ter o aplauso deste mundo.
se colocar como alguém especial. Aí o diabo levou para o lugar mais alto do templo e disse: olha, já que tu és o Filho de Deus, pula daqui desse lugar mais alto do templo e você não vai morrer. Sabe por quê? Que está escrito que o Senhor vai guardar você. E aí Cristo disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, não coloque em xeque ou em dúvida as promessas do Senhor. E a última tentação é a glória deste mundo, de se tornar uma pessoa benquista, de poder. E aí o diabo, por um momento, apresentou todos os reinos e a glória deste mundo, dizendo: já que tu és o Filho de Deus, eu te darei tudo isto, conquanto que você me adore. Se você me adorar, ou seja, renunciar à dependência de Deus, deixar de exaltar o Senhor e me exaltar, darei tudo isso. Aí Jesus citou um outro texto bíblico: só ao Senhor adorarás e só a Ele darás culto. Então o diabo deixou, e diz Lucas capítulo 4, até a ocasião oportuna. Cristo foi tentado de vários modos, de várias maneiras, mas ele permaneceu firme, porque ele dependeu do Senhor. Então a minha, a nossa oração é exatamente isso: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal existe. O mal existe. E aqui esse mal é a intenção maligna, malévola, de levá-lo a cair e se afastar de Deus. Quantas pessoas estão hoje se vendo como indignas, pessoas que estão sofrendo porque por erros, por atitudes equivocadas, falharam diante de Deus e hoje estão dizendo: Senhor, eu não sei como lidar com isso. Então, clame a Deus. Clame a Deus. O que Cristo coloca aqui é que temos que orar para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que o Senhor nos livre do mal. Ou seja, é uma oração, podemos assim dizer, preventiva. É uma oração que fala de algo antes de que o pior aconteça. Mas pode ser que você que está vendo essa breve reflexão, talvez você já tenha cedido. Pode ser que você tenha caído. Pode ser que você tenha pecado. Pode ser que você tenha realmente se deixado levar por influências e feito o que Deus reprova. Nesse caso, a oração não é preventiva. A oração é corretiva. A oração é para o Senhor agir, para o Senhor socorrer você. E aí, nesse caso, você precisa dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu cedi, eu errei, eu fraquejei, eu deixei me levar pelas circunstâncias, por influências de terceiros. Eu me arrependo dos meus pecados e eu quero, nesse momento, suplicar o teu perdão e a restauração da minha vida. Um exemplo clássico de alguém que cedeu às tentações e caiu por causa dos seus erros, o filho pródigo. O filho pródigo, que era filho de um homem abastado, já que quando ele voltou, o pai pegou o boi cevado e fez uma grande festa. Sem dúvida alguma, esse filho era de uma família rica, porque o pai, assim que ele chegou, já mandou dar a ele um anel novo, roupas novas e sandálias novas. Mas onde estava esse filho? Estava no meio dos mortos, padecendo fome, sem que ninguém se importasse com a sua vida. Esse jovem disse: eu vou me levantar, vou ao meu pai, vou voltar para ele e dizer: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus empregados. Ele fez isso. O pai o abraçou, o pai o beijou, o pai deu anel novo, roupas novas, sandália nova, mandou preparar uma grande festa para celebrar, porque disse lá o pai da parábola: esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Vamos orar? Você tem que orar diariamente: Senhor, livra-nos, livra-me, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta oração diária, quando você começar o dia, ore assim, faça seus pedidos por tantas pessoas, por circunstâncias, mas não se esqueça: eu dependo de ti, Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante e com ela concluo essa breve reflexão. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas fiel é Deus, que junto com a tentação dará
o escape para que vocês possam suportar a tentação. Ou seja, Deus conhece os nossos limites. Deus conhece as nossas possibilidades. E quando a gente está incorrendo ou correndo o risco de ceder, temos que clamar a Ele, que Ele é mais forte do que nós, maior do que o maligno, maior do que a tentação que o maligno manda, para que possamos ser livres e ser restaurados, caso tenhamos cedido ao erro. Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua fidelidade, que Teu Espírito Santo fortaleça a nossa fé e nos dê a cada dia a alegria da salvação no Senhor, que venhamos a ter o amparo e o cuidado do Senhor para não cairmos nas tentações, mas se porventura alguém tenha cedido, tenha errado, esteja sofrendo as consequências dos seus erros e pecados, que haja arrependimento, que haja uma volta para o Senhor e que o Senhor mesmo restaure a vida e a alegria na Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.